Essa é a minha dica. Paralisia do sono. Pesadelos. A Bia e o Pesadelos. Lázaro acertaram. Não foi antes? Não, foi antes. Da paralisia. E... Agora eu já sei quem são as pessoas que vão me ajudar na parte de contar como que é a paralisia do sono. Bom, quantas pessoas aqui já tiveram paralisia do sono? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode explicar o que exatamente é? Posso. A paralisia do sono é um distúrbio que acontece com o seu cérebro. Quando você tá indo dormir, você passa por alguns estágios. Primeiro, que quando você se deita, você vai passar por alguns mini cochilos antes de você realmente pegar no sono. Esses mini cochilos são como se o seu cérebro estivesse se acostumando com o fato que você vai dormir. Ele vai calibrar a química do seu cérebro, vai começar a desligando as suas funções. E esses mini cochilos são chamados de estado REM. No estado REM, o seu cérebro ele bloqueia todas as funções do seu corpo, ele paralisa todos os seus músculos, mas o seu cérebro ele ainda está funcionando de certa maneira, mas de um jeito mais relaxado. Quando você tem paralisia do sono, essa parte que deveria deixar seu cérebro relaxado fica ativa. Então, os seus músculos não se mexem, mas o seu cérebro está acordado. Ele é bem comum, tipo, acontece com a maior parte das pessoas, mas em alguns momentos a gente não se lembra disso, porque o seu cérebro simplesmente ignora o fato de não ter conseguido se mexer. O problema é quando é um pouco mais assustador do que isso. Como o seu cérebro está em um estado de dormindo e acordado ao mesmo tempo, os seus sonhos eles se confundem com a realidade. Então, você pode estar acordado, com os olhos abertos, olhando o seu quarto, mas o seu cérebro não sabe que você está acordado. Então, ele projeta as imagens que você projetaria num sonho, num quarto. E como o seu cérebro está meio assustado, porque ele não sabe o que está acontecendo, já que você está acordado e dormindo ao mesmo tempo, ele simplesmente te coloca em um estado de pânico. E nesse estado de pânico, a coisa mais natural de você ver são alucinações. Elas são fofinhas. Não. A maior parte desses casos acontecem por culpa nossa. Raramente é por um distúrbio psicológico. Algum dos motivos disso acontecer são estresse, ou seja, nesse estado que seu corpo está tentando descansar e você tem muita coisa na sua cabeça, o estresse acaba te acordando, te despertando e você sai do estado REM ficando paralisado. Privação de sono. O seu cérebro ele está tentando calibrar o fato de você não ter dormido bem com o fato de que você vai dormir agora. Isso causa alguns problemas nos seus hormônios na hora que ele vai equilibrar a química e o seu cérebro acorda de novo. A inquietude, pessoas que são um pouco mais inquietas, pessoas que tomam café, pessoas que estão pulando e de repente resolvem que vão dormir, elas tendem a ter uma paralisia do sono. Esses três casos aqui, eles acontecem mais quando você está indo dormir. Esses aqui acontecem mais quando você está acordando. Já que quando você vai acordar também, seu cérebro não acorda de uma vez, ele acorda aos pouquinhos. E você entra no estado REM e pode acontecer de novo de você ficar paralisado. O sono irregular, pessoas que não... Basicamente isso aqui é a vida de um universitário, né? Menos a parte de abuso de substância, não usem drogas. É a vida de um universitário, né? O sono irregular, você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Dorme pouco ou dorme muito numa noite, dorme um pouco na outra. Medicamentos, não tome medicamentos a menos que precisem, mas se quiser pode. Eles alteram a química do seu cérebro e, como eu falei, a química do seu cérebro é o que faz você dormir. E o abuso de substâncias, por motivos óbvios também, é a mesma coisa que o medicamento, mas se quiser não pode. Algumas dicas que a gente encontra na internet são a de relaxar, a de reconhecer que você está na paralisia do sono e manter a respiração. Quem aqui já teve paralisia do sono com... Tudo bem. Já teve paralisia do sono com alucinação?
sabe que nenhuma dessas aqui é realmente fácil de você fazer. Relaxar. Você está deitado na sua cama, tem uma coisa te olhando e se mexendo em cima de você. Não é fácil de relaxar. Reconhecer. Essa é a dica mais óbvia possível. Não tem como você não reconhecer. Afinal, você está parado na sua cama sem conseguir se mexer. É bastante intuitivo. E manter a respiração. Uma das características de enquanto você está na paralisia do sono é que, como seus músculos não se mexem tão bem, o seu corpo está respirando numa situação que é relaxada, mas o seu cérebro pede para que você respire numa situação um pouco mais rápida, que é a situação de quando você está acordado. Enquanto você dorme, você respira bem mais lentamente, o que dá a sensação de sufoco ou de falta de ar. Então, você tem que tentar calibrar isso. Mas também não é uma coisa fácil de se fazer. São as dicas do tipo, faça, mas não dá para fazer. E essas são as dicas legais que existem. A primeira é de rir e gargalhar. Quando você está na paralisia do sono, principalmente quando você está tendo alucinação, um jeito legal de você sair dele é você dando risada e gargalhando, pensando em piadas, qualquer coisa que te anime. Por quê? O seu cérebro, primeiro que ele vai entender que aquilo é só uma alucinação e pode desaparecer, isso já aconteceu algumas vezes, ou o seu cérebro simplesmente vai acordar. Desculpa, o seu cérebro já está acordado. Seu corpo vai entender que ele precisa rir e vai acordar, como se ele despertasse. Caretas, você vai ficar forçando a sua cara e eventualmente você vai acabar acordando ou conseguindo se mexer. Tossir, quando você força uma tosse, toda essa parte aqui vai se mexer. Toda essa parte aqui, você consegue comandar algumas coisas, mas toda essa parte aqui do seu corpo vai contrair e expulsar, o seu pulmão vai se preparar para isso e o seu corpo vai acabar acordando. Ainda mais se você tossir loucamente, como se estivesse engasgado. Dançar Macarena. Um jeito de você acordar também é de você tentando se mexer, forçando os movimentos, tentando, chutando, mexendo os dedos. Não que é fácil de você se mexer, mas quanto mais você se concentra, mais rápido o seu corpo entende que o seu cérebro está acordado. E acaba funcionando. E agora a parte que não é tão engraçada, mas que também é divertida, depois que você acorda. Bom, alguns desses tipos de paralisia do sono, principalmente os que causam alucinação, eles podem encadear alguns distúrbios de sono, como insônia ou apneia. Quando eu era criança, a primeira paralisia do sono que eu tive foi quando eu tinha 4 anos de idade. Eu estava deitado na minha cama, eu sempre tive problema para dormir. Eu estava deitado na minha cama, deitado, olhando para o nada, e acabei pegando no sono em um desses mini cochilos. E um coisa alto abriu a porta do meu quarto, provavelmente a porta não abriu, e veio para cima da minha cama, sentou na ponta da minha cama. E eu não conseguia me mexer. Ele veio para cima de mim e apertou meu pescoço. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei chutando pro ar e gritando, obviamente sem gritar, até que o momento que eu acordei. Depois eu entendi o que era, foi um pouco mais tranquilo, mas foi divertido. Não, esqueci. E a história das mais recentes que eu tive, que também foi divertida. Eu tinha virado a noite fazendo o trabalho de bozó, do POO, e eu fui dormir de manhã, no outro dia, depois da aula. Quando eu estava deitado, eu acordei no meio do sono, não conseguia me mexer, falei, ah não, de novo, porque eu tenho frequentemente. E uma coisa, tipo, do meu lado, o tamanho do meu armário apareceu, ela era, tipo, bem gorda, com os braços bem finos, o pescoço bem fino e longo, parecia uma girafa, e a cabeça de caveira. Nossa. Aí ele veio, tipo, ficou me olhando por cima, aí eu comecei a dar risada. Aí ele ficou meio pistola que eu tava tentando expulsar ele, e ele começou a rosnar no meu ouvido. Tipo, volta. Algumas pessoas elas só veem, outras escutam, outras sentem. Nesse caso eu tive todos, de uma vez.
e ele começou a me sufocar. Aí eu comecei a me mexer, dançar Macarena, louca do inferno, e, e gritar. Aí eu acordei. Aí eu comecei a dar risada, foi divertido. Uma que foi engraçada também que eu tive foi na casa da minha irmã, na casa dos meus pais, no quarto da minha irmã, no caso, em que eu tava dormindo e alguma coisa eu comecei a sentir a me cutucar. E cutucava, 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 até o momento que eu comecei a sentir cócegas, intuitivamente. E eu comecei a gargalhar. Eu peguei essa imagem bonitinha porque parece com uma coisa que eu vi. O que me inspirou a fazer isso foi, até meia-noite de ontem? Enfim, eu ia fazer sobre distúrbios de sono, porque como eu tenho insônia, tenho paralisia, então eu falei, vamos fazer, vai ser legal. Eu já não durmo. Mas eu encontrei uma thread no Twitter em que o desafio das pessoas desenharem os demônios da paralisia do sonho dela. A gente pode ver se vocês quiserem, eu vou disponibilizar os slides, posso passar também. São desenhos legais. E geralmente eles são bem parecidos, o que impressiona um pouco. Por quê? Primeiro tem a parte da localização. Cada pessoa de cada lugar tem um mito em comum, ou algumas ideias em comum, pelo menos. Então, uma coisa que é muito comum de todo mundo ver são pessoas, já que a gente vê pessoas o tempo inteiro. Uma outra coisa que são bem comuns são animais, que nós sentimos medo, já que a gente vê animais o tempo inteiro. O que explica o rosnado, por exemplo. E quando você olha disso, claro que cada um deles tem as particularidades, mas no geral eles são bem parecidos. É isso. Era divertidinho. Agora vamos abrir para os relatos das pessoas. Alguém aqui quer contar de algum parecido sono que teve? Contem, é legal. Eu nunca tive. Eu só tive uma vez e eu não tive alucinação. Eu só fiquei... Você conseguiu abrir o olho? Não, eu consegui dormir de novo. Isso acontece também. Como eu falei, tipo, algumas pessoas elas têm por um período bem curto. Então, tipo, já voltam a dormir logo depois. Então o cérebro ignora. No caso dele foi um pouco mais longo, então você acabou lembrando disso, mas dormiu também. Que bom. Alguém mais? Eu tive já e eu tava dormindo na minha cama e eu, tipo, comecei a pensar que minha irmã tava em cima de mim me batendo com um brinquedo, assim. Eu tenho minha irmã 10 anos mais nova. Eu comecei a pensar que ela tava batendo, eu falei, para, Sofia, para. Ela continuou batendo, cara, o que tá acontecendo? Aí, tipo, eu percebi que eu não conseguia mexer, não conseguia respirar. Aí eu comecei a me desesperar, obviamente. E eu acho que... Eu não sei exatamente como que eu saí, mas, tipo, eu lembro que depois, quando eu acordei, eu fui falar com minha irmã. Eu falei, mãe, Sofia, você tava me batendo hoje à noite? De tão real que foi. É bastante real mesmo. Você conseguiu ver a cara da sua irmã? Eu acho que eu não vi, mas, tipo, eu imaginava que era... Isso acontece também. Uma coisa que é bastante assustadora, apesar de divertidinho às vezes, uma coisa que assusta bastante é quando você não consegue respirar. Não? Não. Não, é divertido depois que você sai, quando você vai contar para as pessoas, porque aí todo mundo conta junto. É legal. Mas na hora, quando você não tá lá, é desesperador, é meio tenso, assim. Compartilhando seus demônios. Eu ia fazer o desenho do meu, eu comecei a desenhar, aí eu falei, mano, eu não vou terminar de desenhar não, vai que ele aparece. Tem uns que são bem comuns pra mim, que aparecem. Alguém mais quer contar historinhas? O meu foi a mesma coisa que o Bola. Bora também? Mas você tem como frequência? Eu tenho com alguma frequência. Agora diminuiu bastante. Mas com alguma frequência uma vez por mês? É mais ou menos isso, uma, 2 vezes por mês. Eu já durmo meio mal. Primeiro porque eu sou universitário, segundo porque eu já tenho insônia. A minha insônia não é do tipo, tô no celular, é insônia mesmo. Tipo, tô deitado na minha cama, fico 4, 5 horas tentando dormir e não consigo. Durmam, é importante, senão vocês vão ficar igual eu. A insônia não. É isso. Alguém mais quer contar historinhas?